Olá, como vai? A Editoria Contexto desta semana traz o tema misticismo em Brasília. E hoje nós vamos conversar com uma figura bastante polêmica, que trouxe a sede da sua igreja aqui para Brasília. Com 30 anos de idade, ele recebeu um chamado e descobriu que era o Filho de Deus. Seu nome, Henri Cristo. Fique conosco, a Web TV do Campus está online. Henri, vamos começar falando de Brasília. Por que você escolheu essa cidade para fundar a sede da sua igreja? Porque ela é, ninguém é obrigado a crer, a Nova Jerusalém no Apocalipse 21. Meu pai me revelou isto quando estive aqui a primeira vez em 1980. Então é claro que lá no Apocalipse também está escrito que era a minha noiva Brasília, esperando por mim, ataviada. E é claro que as bodas ainda nem começaram e já tem 5.000 seitas, que são os penetras que vieram antes de mim. Eu não vou poder proibir eles de circular, eles que fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Entende? Agora, eu vim só na hora certa, que meu pai mandou vir, depois que estava chegando a vez de eu implantar aqui em Brasília a sede do reino dele, formalizado pela Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, que foi fundada em 1982, cujo estatuto está escrito que teria que transferir para Brasília a sede. E agora, cumprindo a vontade do meu pai, o reino de Deus já está instituído aqui em Brasília. Mas ninguém é obrigado a crer, porque o reino de Deus não é um reino de palácios, como está bem previsto no Apocalipse também, que não teria nem um templo o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de luz, de energia, que eu transmito para os que vêm me procurar, eu ensino eles a desfrutar da energia, da luz, do poder de Deus. Porque o poder verdadeiro não é material. O poder de um tijolo, por exemplo, o poder de um paralelepípedo. Ele só serve para, por exemplo, tu pega ele ou para construir uma casa, ou joga numa pessoa e mata. Agora o poder de Deus não, ele é avassalador. O poder de Deus, ele atinge toda a dimensão terrestre e todo o universo, porque ele é o Senhor do universo. Antes de receber a mensagem que seria o Filho de Deus, o senhor se considerava, acredito, era um ser humano como todos. Eu queria perguntar se quando o senhor recebeu essa mensagem, se foi difícil aceitar essa condição, essa realidade, se não passou pela sua cabeça a necessidade de que às vezes isso não fosse verdade. Como que o senhor lidou com essa notícia? Se eu tivesse recebido essa notícia assim, de repente, assim, teria provavelmente até me jogado num prédio para baixo, se eu recebesse essa notícia de repente. Mas não foi assim. O Senhor foi me preparando. Eu era ateu, profeta de um Deus desconhecido. Eu falava só sobre o cosmos. Eu dizia que o cosmos era Deus. E eu ouvi desde criança a voz poderosa e imperativa que me mandava, mas não falava para ninguém que obedecia uma voz. Uma única voz poderosa. Aí quando me mandou jejuar em Santiago do Chile, lá em Santiago, que ele se revelou: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sou teu Senhor e Deus, e tu és meu primogênito mesmo que crucificaram. Foi quando ele foi me preparando, e daí eu passei por um jejum. No jejum, quando ele mandou que eu levantasse de repente, eu não me amparei, minhas mãos não me ampararam, porque eu mareei, caí, quebrei o nariz, como podeis ver aqui. Isso tudo já está escrito tantas vezes, então não vou repetir de novo, que sofro tudo de novo. E daí daí para frente que ele começou a me revelar tudo sobre mim. Me disse que eu tinha que voltar a usar as vestes de outrora. É mesmo? Mesmo sobre o giro das porcelas humanas, disse o Senhor. Por quê? Porque ele disse que está previsto lá na Santa Bíblia, que lá está escrito que eu viria com tudo o que eu tinha. As mesmas vestes. A última coisa que eu assumi foi a coroa, porque eu só assumi, porque depois de um ano que eu estava relutando, como é que eu vou usar? Ela usava com espinho, lá em pleno centro de Curitiba. E daí começou a cair meus cabelos, e ele só me mostrou na televisão uma pessoa calva e disse assim: se tu, ou com deficiência capilar, como queiras, se tu não botar a coroa, não obedecer-me, tu vais ficar sem cabelo. Aí que eu falei, quem podia fazer minha coroa? Aí tinha um servente pedreiro que estava lá perto de mim, ele disse: esse aí vai fazer a coroa. E daí ele fez a coroa para mim, a primeira coroa, que tem até na internet, quem pode ver. Mais tarde,
Ele disse que estava na hora de tingê-la de branco, tingiram de branco. Mais tarde mandou que removesse os espinhos, que disse o Senhor que agora só ficaria com a coroa sem os espinhos, que estava terminando o tempo da minha reprovação. E por que tinha que usar a coroa? Ele disse, porque eu sou o único soberano coroado pelos inimigos, porque a coroa foi feita pelos meus inimigos. Ele simboliza isto, a minha condição de rei dos reis, que eu sou o único que foi coroado pelos inimigos, que geralmente os reis são coroados pelos súditos, pelos amigos, e eu fui coroado pelos inimigos no momento de escárnio. E ele disse que com isso também ele estava ensinando os que escarneceram de mim, como ele é poderoso, como ele pode transformar o deboche dos outros, o achincalhe contra o filho dele, em nobreza. E quando foi a primeira vez que o senhor apareceu na mídia, no Brasil? Quem foi o primeiro veículo que deu esse espaço para o senhor? Interessante essa pergunta, né? Tudo uma situação bem... A primeira vez que eu fui numa emissora de rádio falar foi em 1969, estava para completar 21 anos. Em março de 69, uns dias antes de completar, na Rádio Princesa de Francisco Beltrão, já que tu fizeste essa pergunta. Claro que eu fiz uns pronunciamentos contundentes lá, que eu não tinha conhecimento, porque eu sou teodidata, fui instruído pelo Senhor, mas eu não tinha os conhecimentos técnicos, eu não tinha estudado como vós estudais. E daí, tanto é que a primeira vez eu nem sequer sabia que tinha que fazer uma pausa para o sonoplasta colocar os comerciais. Fui direto, ele ficou com raiva de mim, inclusive. Aí depois passaram, isso foi em 69, em 71... Cuidado com o nosso diretor, não ficar com raiva do senhor. Em 71, escuta só, em 71, já que tu fizeste essa pergunta, só para completar a televisão agora, que em 71... Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu fiquei numa situação em que eu não podia falar no rádio. Na última hora me impediram, daí Deus providenciou que eu falasse na TV Morena, canal 6 de Campo Grande. A primeira vez, então, eu nunca imaginei, até então eu pensava que eu via pela televisão, era preto e branco ainda naquele tempo, que televisão era para artista, enfim, e eu fui obrigado a falar na televisão. Daí que descobri que se eu fosse falar, sendo visto e ouvido, eu era mais aceito pela sociedade. Daí para frente, sempre falei no rádio e televisão, passei por mais de 300 emissoras de rádio e televisão em toda a América Latina e um bom pedaço da Europa. Nós ainda temos 2 blocos. Tá, pronto, acabou. Segura aí que a gente volta daqui um pouquinho, nós vamos conversar sobre política e economia com o Henri Cristo, essa web TV do Campus Online.